Como a gente sempre se programa, nós vamos entrar no horário. Então, eu, nesse exato momento, solicito ao Antônio que fechem todos os microfones, por favor. Ô, Camila, seja bem-vinda, Camila. Bem-vinda, Camila. Todos os microfones agora serão fechados. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Estamos. Então, agora todos os microfones foram fechados. Deixa eu só fazer uma explicação para vocês. A gente pede para que todos os microfones sejam fechados, é onde a gente vai começar a reunião. E por que isso? Porque no decorrer da nossa reunião e da nossa palestra, a gente procura dar atenção muito forte ao nosso palestrante. E a gente fecha os microfones através da nossa diretoria técnica, né, do Antônio Florips, porque a gente está em casa, né, até alguns no escritório, mas aí você tem um cachorro, tem um Jornal Nacional, alguém abre a porta, acaba vazando e a gente, no meio de uma conversa, perde até o raciocínio. Não obstante que todos têm o direito da palavra, é só levantar a mãozinha que automaticamente você vai desativar aí o seu microfonezinho que está com um tracinho vermelho e você vai ter o direito a falar no momento das perguntas ou nos momentos corretos. Então, só dando explicação, ok? Bom, gente, vamos começar a nossa reunião de hoje com o nosso sinozinho aqui. Oficialmente declara aberta a nossa reunião ordinária, né, do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema. Queria dar as boas-vindas a todos os convidados, todas as convidadas, todos os companheiros, né, todas as autoridades civis, militares, eclesiásticas presentes hoje na nossa reunião. E eu tenho certeza que vai ser também mais uma noite muito gostosa de quinta-feira, uma noite de maio, um outono, cada dia mais o céu carioca anda lindo, principalmente quem gosta de fotografar, um clima gostoso. E é importante que a gente esteja assim em muita harmonia. Hoje nós vamos ter uma noite bem agradável, nós vamos ter 2 momentos nessa noite. O primeiro momento vai ser a palestra, né, que a gente vai ter sobre o Rio de Janeiro, capital da desordem pública, com o nosso querido Antônio Carlos dos Santos, e, em seguida, ao término da palestra dele das perguntas, nós vamos entrar no segundo momento, que nós vamos ter uma saudação ao Dia das Mães, que é agora no próximo domingo. Então, nós vamos fazer uma saudação e também escolhemos a mãe do ano, aqui, uma companheira nossa do Rotary, e, obviamente, essa saudação será estendida a todas as mamães, né? Quem tem mamãe viva, quem ainda não tem, mas que no momento que a gente faça a saudação, faça a sua oração para a sua mamãe aí espiritualmente, tá em bom lugar, e aí nós encerramos a reunião. Ok? Então, muito bem-vindas. Eu faço logo uma saudação inicial aqui ao meu querido governador Pedro Durão, ao qual estendo a todas as autoridades rotárias, e faço também aqui um agradecimento especial, em nome de todos os convidados, à nossa querida Ludmila Milito. Então, eu estendo a ela boas-vindas a todos os companheiros. Nesse momento, agora, nós vamos passar ao protocolo da noite, ao nosso querido diretor de protocolo, Luciano Lunardelli, para fazer a apresentação, né, das pessoas na nossa reunião. Por favor, Luciano, a palavra é sua. Obrigado, presidente Robert. Na tribuna virtual, Luciano Lunardelli Salomão, sócio representativo do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, na classificação Segurança Nacional Marinha do Brasil. Hoje, de motivo de muita satisfação, a gente ter palestrante do naipe do nosso companheiro Antônio Carlos dos Santos, secretário de Ordem Pública de Itaguaí, com a palestra, como o presidente já nos disse, Rio de Janeiro, capital da desordem pública. Então, dou as boas-vindas a todos os companheiros do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, hoje aqui presente, e gostaria de salientar os seguintes convidados. Andréa Góes, convidada do presidente Robert, Rodrigo Santos Marcelino, do Grupo Reservistas Ativos, convidado do nosso palestrante, Miguel Ângelo, primeiro tesoureiro do Rotary Clube Barra Mansa Alvorada, bem-vindo. Você talvez hoje seja o companheiro mais distante nosso, aí, tirando o nosso companheiro Luiz Pinho, que é de Portugal. O Carlos Evaristo, também já sócio honorário de nosso clube, Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha. Também a presença do governador Pedro Durão, do Rotary Clube Rio de Janeiro Copacabana. Saiu de uma reunião e emendou já na reunião seguinte. Muito obrigado por sua participação. Companheiro Felipe, PRTB,
companheiro Tiago Mainente, Evelyn Góes, convidada do nosso presidente Robert, Ludmila Milito, do Cachorreiros da Paz, sempre presente na nossa reunião, muito obrigado pela presença. Débora Matos, do Viva Ipanema, também muito obrigado pela sua presença, Débora. Ao companheiro Davi Ferreira, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, Ivone Chalfun, Adriana Siqueira, nossa companheira Maria Isaura. Eu peço desculpa se esquecia de algum companheiro ou alguém entrou nesse período que eu fiz o protocolo. Então, a todos uma boa reunião, que sejam muito proveitosa, palestra sobre o Rio de Janeiro, capital da desordem pública. Retorno a palavra ao nosso presidente para dar continuidade. Bom, meus companheiros e minhas companheiras, nesse momento agora a gente abre uma coisa que a gente chama no Rotary, para quem não é rotariano, do período das comunicações. Então, este é o momento, se alguém quiser fazer algum convite, falar alguma coisa, este é o momento da reunião como um todo que você pode usar da palavra. Então, se alguém quiser usar da palavra, por favor, pode abrir o seu microfone, ou levanta a mãozinha e pode usar da palavra nesse momento. Então, se alguém quiser usar da palavra, tem ali já o companheiro Luciano Lunardelli. Por favor, Luciano, a palavra é sua. Olha, eu queria dar uma palavra. Ivone, já chamo você, depois do Luciano, então. Já temos a querida Ivone aqui. Pode falar, Luciano. Obrigado, presidente. É só para agradecer a todos os companheiros e companheiras que participaram lá da entrega do nosso projeto Apadrinhamento Digital. Conseguimos fazer uma entrega de 15 equipamentos, entre outros produtos que foram doados pela Abaterj, por exemplo, agendas, sacolas, a Compacto pelas canetas e pelos lápis. No total, nós entregamos 15 equipamentos de acesso à internet e hoje foram entregues mais 3 desktops pelo nosso companheiro Marcos Vinícius. Então, nós vamos, no total, 18 até agora, mas tem uma previsão de mais 2 equipamentos a serem doados. Quero agradecer a todos pelo projeto. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema, dando acesso à internet a estudantes carentes da Escola Municipal Henrique Dodsworth. Então, agradeço a todos que participaram, companheiros que foram prestigiar lá, e nós fomos em massa. Tivemos a Operação Ipanema presente, a subcomandante Daniele presente, foi muito bacana. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Legal, obrigado. Agora, dando sequência ao período das comunicações, a nossa querida companheira Ivone. Por favor, Ivone, a palavra é sua. Sou Ivone, sou a presidente do Rotary Clube de Rocha Miranda. Eu estou vindo assistir a reunião, curiosa, para participar dessa crítica que é importante. Eu sou carioca, nascida ali na Rua Senhor dos Passos, e gostei e quero assistir essa palestra. Vocês estão de parabéns. Eu vou assistir com muita curiosidade. Obrigada, viu? Obrigado, Ivone, pela sua presença com a gente aqui, companheira. Que coisa gostosa. Mas alguém gostaria de usar da palavra? Não? Então, ok. Então, a partir desse momento, nós vamos dar prosseguimento à reunião e vamos, então, ao ponto número 1 dessa noite, né? Nós vamos ter uma palestra agora, nesse momento, e a palestra é o tema: o Rio de Janeiro, capital da desordem pública, com o Antônio Carlos dos Santos. O Antônio, hoje, ele é secretário de Ordem Pública de Itaguaí, atuou também como ex-presidente do DETRAN do Rio de Janeiro, é presidente regional do PRTB no Rio de Janeiro, dentre outros cargos que ele ocupou, assim também como um ex-membro da Polícia Federal, hoje já aposentado, mas atuou nas linhas da Polícia Federal durante muitos anos e tem uma larga experiência nesse setor e é um conhecedor da nossa instituição, do Rotary Clube, frequentador durante muitos anos no Rotary da Barra da Tijuca, ao qual eu fui companheiro, principalmente de um grande companheiro que lá, infelizmente, veio a falecer por essa Covid, o Cláudio Elias,
muito amigo do Cláudio Elias e da Sueli, que foi a ex-presidente do Barra da Tijuca. Então, é uma pessoa também que, de alguma forma, conhece o Rotary, está em casa com o Rotary. E eu gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à Débora Matos, que foi quem indicou a pessoa do nosso querido secretário Antônio Carlos para proferir essa palestra. E como a gente diz, a gente traz nas palestras dos Rotary realmente temas interessantes para que a gente possa cada vez mais discutir o Rio de Janeiro, o Estado, a Federação, dentro de temas ligados à ordem pública, à saúde, à educação. Então, eu queria deixar sempre aqui que está aberto a essa presidência, falo até a próximo presidente, aqueles que têm algumas pessoas que queiram nos indicar, o clube está aberto, né? Sempre com assuntos relevantes que a gente possa agregar conhecimento e tirar algumas dúvidas também. Então, já passaram por aqui secretários de Estado, ministros, né? E a gente vai vir com muito mais gente aí agora com a aquisição do Carlos João Jardim, do Fernando, que vai ocupar a diretoria de palestras. Já tem mais pessoas indicadas pela Débora. Então, isso aí é que vai cada vez mais dando consistência ao Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema e ganhando. Já passaram pela nossa sala mais de 1.250 pessoas desde o início do meu período. Então, isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Então, a gente também, nesse momento, transmite ao vivo pelo canal do YouTube e tudo que está sendo falado hoje é que está gravado. Então, depois a gente disponibiliza isso. Então, as nossas reuniões estão ganhando proporções e a gente está pegando gente do Brasil inteiro, do Estado do Rio, a área internacional. Então, eu queria muito agradecer, principalmente a essa audiência que a gente fez, vai continuar e vai consolidar dessa forma. Nesse momento, então, eu passo a palavra ao Antônio Carlos dos Santos, que vai nos brindar com uma boa palestra sobre Rio de Janeiro, a capital da desordem pública. Por favor, bem-vindo. É só você tirar o teu microfone aí, pode tirar o xizinho e a palavra é sua. Oi, está ouvindo bem? Ótimo. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço desde já o convite do presidente Robert pela honra que eu tenho de poder ministrar um pouquinho da experiência que eu adquiri nesse pequeno tempo de gestão pública, na verdade. Se for contar aí, nós temos apenas 2 anos, nós temos aí 32 anos de Polícia Federal e 2 anos realmente do Estado do Rio de Janeiro. E também participei no Federal. Mas eu agradeço muito e como a vida dá voltas, a vida ela é engraçada, ela manda mensagens para a gente, né? Meu amigo Cláudio Elias nunca se cansou de me convidar para as festas, os encontros do Rotary. Eu sempre como convidado das festas de galeto, de chopp, ali no Torão, e muito simpático comigo, com minha esposa, e nós sempre comparecemos com muita honra, muita amizade ao falecido Cláudio Elias. E hoje eu estou aqui ministrando um bate-papo. Eu falei no comecinho que a gente ia tentar evitar uma coisa maçante, ou seja, demorasse muito, porque cansa, né? Cansa a gente ficar também ouvindo blá, blá, blá. Na verdade, a gente gosta daquele papo franco, o papo direto, as perguntas diretas, perguntas e respostas, e é o debate que realmente vai levar a gente a um ponto convergente. E isso é muito importante. Eu agradeço, então, a oportunidade de vocês. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou, na verdade, um funcionário público aposentado, fiquei 32 anos na Polícia Federal. Assim que saí, eu fui convidado, já no governo Bolsonaro, para ficar na frente da superintendência da Fundação Nacional de Saúde aqui no Rio de Janeiro. Fiquei durante uns 8 meses no Detran. Isso porque a presidência, na época, era ocupada por um colega meu de trabalho, também da Polícia Federal, e sabia que a minha formação era na parte de direito tributário e financeiro, e me chamou para ocupar aquele cargo. E logo depois ele subiu para subsecretário e eu assim assumi no lugar dele a presidência do Detran. Mas o que me chamou a atenção, e a gente discutiu muito sobre esse tema, que é a capital da desordem, que é o Rio de Janeiro, e que realmente é a capital
da desordem no Brasil hoje. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu vivenciei e hoje vivencio essa completa desordem, né, pública. Fiquei à frente dos programas que foi o Segurança Presente, a Lei Seca e a Marcha pela Cidadania em Ordem, que vocês conhecem muito bem aí na Zona Sul. Esse programa fantástico começou já no governo Witzel e nós demos continuidade a isso. E foi a partir daí que eu comecei a enxergar um pouquinho o que era realmente ordem pública e a importância para uma cidade ter uma sociedade organizada, um bairro organizado, seus pontos de interesse da cidade organizados, a política organizada. Porque a ordem pública é muito mais do que isso. A ordem pública é muito mais do que a simples polícia na rua, né? É muito mais do que isso. A ordem pública começa lá na escola pública, na escola particular, no ensino médio, no hospital, nas nossas ações diárias, né? E isso, Robert e pessoal do Rotary, isso se perdeu ao longo dos anos. Infelizmente, nós tivemos um declínio, não só econômico no Rio de Janeiro, e que nós hoje estamos enxergando isso. O que se falar diferente é mentira, né? O Rio de Janeiro passa realmente por uma degradação moral, uma degradação econômica e financeira. E isso já vem há anos. Logicamente que o Rio de Janeiro não é o único a sofrer essa degradação moral e econômica. Eu acho que o país inteiro está passando por isso. Mas o Rio de Janeiro, tudo que acontece aqui é multiplicado por 1000. Né? O Rio de Janeiro realmente é a porta de entrada para o nosso país. Não adianta. A capital pode estar em Brasília, pode ser São Paulo, um bom número de indústrias, mas o Rio de Janeiro não se pode esperar nada diferente disso. E nós viemos passando por essa degradação já há muitos anos. Hoje eu estou com 56 anos, então já não sou mais um garoto. Vivi uma época, não vou chamar de anos dourados, mas vivi uma época importante na formação de um jovem, na formação de um cidadão brasileiro. Eu tive a oportunidade de aprender moral e cívica na escola, e isso a gente, já na gestão pública, já no dia a dia da função pública, nós sentimos o que a retirada dessa disciplina causou na nossa cidade e no nosso país. Então, essa degradação atingiu não só os jovens, atinge também as crianças, e eu sou um defensor ferrenho da família. E isso atingiu em cheio a família brasileira e a família fluminense. Nós enxergamos hoje e vimos os noticiários da televisão, os programas de TV, e muito triste o que a gente vê a cada dia. Mas, traduzindo aos senhores e senhoras, o meu dia a dia, eu, comandando o Segurança Presente, comandando a Lei Seca, que é a marcha, a gente enxerga um pouco mais, parece que o horizonte abre. E eu tive a oportunidade também de morar fora do país, graças ao trabalho, à dedicação que eu tive também aos estudos, e pude também fazer esse comparativo com o que acontece lá fora. Eu morei na Espanha fazendo um doutorado, e o que acontece aqui no Brasil. Lamentavelmente, nós temos um problema muito sério, e é um câncer na nossa sociedade, que é a tal da corrupção. A corrupção, ela atinge todos os níveis. Ela atinge a gestão pública, ela atinge a nossa moral, ela atinge em cheio a nossa sociedade. Porque, longe de pensar que a corrupção é só aquele funcionário público que pede dinheiro ou que desvia uma verba, vai muito além disso. Na verdade, aquele que pratica a corrupção, o gestor público, corrupto, ladrão, vagabundo, ele na verdade, ele é um homicida, ele é um ladrão, ele é tudo, né? Porque quando ele rouba ou ele tira
o dinheiro de um hospital, ele tira o dinheiro de uma creche, ele tira dinheiro de uma escola, ele condena uma pessoa à morte, seja uma morte social ou uma morte realmente, como a palavra diz, e isso vem acontecendo há muitos anos. Só que a sociedade brasileira tinha uma frase antiga que dizia: nosso país é muito rico, né? Roubam e não acaba o dinheiro nunca, né? Mas, gente, o dinheiro acabou. A sociedade não comporta mais isso. Essa frase, ela já se perdeu no tempo. E não tem mais nada de engraçado as pessoas falando rouba, mas faz, ou rouba e não acaba nunca, o país é rico demais. A gente precisa acabar com isso, né? Precisa botar um ponto final nisso, porque nós temos exemplo lá fora, né? Os países da Europa, dos Estados Unidos, outros países da Oceania, adotaram medidas duras e realmente, se não zeraram, praticamente zeraram os níveis de corrupção e os níveis de desordem pública. A escola, né? O principal é o início da educação da nossa sociedade. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ela hoje chegou ao limite do que não pode acontecer na educação de jovens e adolescentes de um país, né? Hoje nós temos alunos que agridem professores, que bebem, que fumam, que realmente vão à escola para bagunça e desordem. E, às vezes, nós que somos defensores da família, defensores de bons costumes, somos tratados como extremistas, radicais, e não é nada disso. Eu nunca fui extremista, eu nunca fui radical, nunca fui nada. Eu sempre fui um cara trabalhador, minha família sempre foi trabalhadora, honesta, e a vida se seguiu. E hoje, o que nós enxergamos no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro hoje caminha para o caos. Está completa desordem pública. Nós enxergamos tanto por ações da prefeitura, na verdade, por falta de ações da prefeitura, como falta de ações do governo do Estado, deixando chegar a tal ponto. Nós vamos começar a pontuar aqui, por exemplo, que a prefeitura do Rio, isso eu não estou jogando a culpa no atual prefeito, nada disso, mas são gestões passadas, né? Hoje, o retrato, a coisa que mais mostra a alma do Rio de Janeiro é o centro da cidade. O centro da cidade é um verdadeiro hotel a céu aberto, é uma zumbilândia, uma cracolândia. Hoje, o trabalhador, o empresário, ele é maluco em investir qualquer tipo de coisa no centro da cidade, né? E por quê? Porque passou de 5 horas, ele está arriscado a ser assaltado, uma mulher ser violentada, enfim. É o completo desordem. E é o retrato do que acontece no Rio de Janeiro em geral. Então, eu sempre pontuo e dou exemplo o centro da cidade. A gente enxerga todos os dias o que acontece no BRT, o que acontece no trem. Nós temos barbáries acontecendo todos os dias no nosso estado do Rio de Janeiro. Aqui não temos aconteceu um ato isolado, são vários e vários e vários casos. São favelas crescendo todos os dias. Todos os dias tem uma coisa nova. Eu tive a honra de ser convidado para ser secretário de Ordem Pública em Itaguaí, longe da minha residência. Hoje eu estou realmente morando aqui na cidade para poder entender ela e o que acontece, porque não faria sentido eu estar como secretário de Ordem Pública e não morar na cidade. É complicado. Mas enxergar. Hoje nós tivemos uma invasão aqui no terreno da Petrobras por sem teto. Eu não sei como nasceu tanta gente. São centenas de pessoas, centenas e centenas de pessoas ocupando um espaço em 1, 2 dias. São atividades orquestradas, preparadas para causar realmente um caos na sociedade e a desordem. Então, infelizmente, a gente carece de boas notícias para a nossa sociedade. Todos os dias, a nossa sociedade sofre com uma avalanche de péssimas notícias. Mas por que isso? Porque nós fomos acumulando isso ao longo do tempo. Não é de hoje. Não é de hoje
os nossos principais pontos turísticos, que é Copacabana, Ipanema, Leblon, vem sofrendo a completa desordem. Eu falei do centro da cidade, mas a Zona Sul também. E eu consegui enxergar muito bem isso, porque eu vejo o empenho que as associações de moradores fazem para poder manter o que é dever do Estado. Quando a gente falou de segurança presente, falamos da marcha, falamos da Lei Seca, nem tanto. A Lei Seca já é uma instituição, mas esses dois programas importantíssimos, que hoje sofrem um processo de politização, eu vejo o esforço da sociedade em manter. É a sociedade que compra um container, é a sociedade que cede um espaço, é a sociedade que compra o colete. A sociedade faz de tudo. Para quê? Para ela ter o básico. É o básico. Que caberia ao Estado? Mas o Estado fica hoje completamente dependente de algumas ações da Associação de Moradores. Eu fiz um programa, Robert, e o pessoal do Rotary, falando sobre pontos turísticos. Né? Por que a nossa cidade hoje ela não cresce na matéria turística, ela não cresce, ela continua aquela mesma história. É arrastão do verão em Copacabana, é arrastão em Ipanema, é a completa... uma multiplicação desse cidadão em situação de vulnerabilidade, que mora na rua, porque muitos agora você evita falar certas palavras porque é politicamente errado, mas são verdadeiros, são mendigos, moradores de rua, e que hoje as ações do Estado servem somente para enxugar gelo. Enxugam gelo, porque hoje a marcha, por exemplo, ela sai do Leblon, vai até Copacabana, eu peguei ela assim, ela tira o morador de rua, ela indica, ela conversa, ela vê um documento, mas no dia seguinte ele está lá. Ele está ali. Quer dizer, não se resolveu o problema, foi somente um paliativo. E isso vai passando dia a dia. E o Estado, Robert, o Estado começa a se acostumar a isso. Começa a se acostumar que o morador, que é a associação de moradores, vai resolver aquele problema. Ele joga na mão do morador, ele joga na mão da população para resolver um problema que ele poderia resolver com toda a tranquilidade do mundo. E o grande problema, o que eu vejo, que de pior pode acontecer e que contribui muito com isso, com a falta dos programas, da continuidade dos programas, das ações sociais, é a politização. Ou seja, começa uma ação hoje, um programa com o prefeito, quando ele muda tudo. Começa com o governador, quando ele muda tudo. Né? No Estado, no governo do Estado do Rio, mudou o secretário, muda tudo. Por quê? Porque aí começa a ideia da pretensão do voto, da ideia do cargo público, de como dominar aquela área, e isso é ruim. Pode parecer, no primeiro momento, porque tem continuidade, mas, na verdade, não é isso. O político hoje enxerga o próprio umbigo e contribui para isso que está aí. O grande culpado de tudo isso é essa política podre que está aí. A desordem vem dessa política horrorosa, degradante, e que vem... Nós temos... O Rio de Janeiro é um exemplo para todo o mundo. Nada acontece como aconteceu no Rio de Janeiro. O histórico do Rio de Janeiro é muito ruim. São governadores... Quantos governadores já foram acusados, já foram afastados? Quantos respondem a processo? Eu não conheço nenhum que não tenha um histórico desse. E isso traduz, isso vem da tropa. Minha gente, a gente enxerga a parte de ética, eu falei moral e cívica, todos os anos, e eu defendo isso aqui. Ontem, por exemplo, eu estive em Brasília, falei com o general Mourão sobre isso. Todos os anos, nossas Forças Armadas despejam no mercado 10 mil reservistas. 10 mil. Esse povo vai para as ruas, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo. São pessoas que já estão disciplinadas, preparadas, prontas para trabalhar. O Estado não vai gastar nada. E hoje faz um trabalho fundamental, principalmente nos bairros da Zona Sul, nos programas de segurança presente. Na Marcha pela Cidadania, são chamados agentes civis.
Eles são importantíssimos para isso, mas não são enxergados, não são vistos. A gente pode poupar muito dinheiro, o Estado e o município podem poupar muito dinheiro pegando gente disciplinada, não deixando que essas pessoas caiam na criminalidade, sejam cooptadas pela milícia, pelo tráfico, trazendo ajuda para o Estado para quê? Para combater exatamente essa desordem pública. E as Forças Armadas são fundamentais para ajudar o nosso Estado. Já que a gente está falando de Rio de Janeiro, ajudar o nosso Estado, voltar a ter o papel de Forças Armadas, que foi completamente deturpado pela imprensa. Na verdade, não é isso. Forças Armadas poderia ser uma entidade, uma instituição fundamental na capacitação dessas pessoas, das pessoas que estão aí, abrigar esse pessoal, porque não adianta a gente tirar hoje da rua e amanhã ele está de volta. São centenas e centenas de pessoas que migram do centro do Rio, migram de outras cidades para o Rio de Janeiro, porque encontram facilidade. Nós também somos culpados disso, porque nós alimentamos isso. Nós alimentamos. Mas fazer o quê? Nunca foi aberto a debate, nunca se chegou a isso. Nós estamos fazendo agora, discutindo a matéria, trazendo realmente, discutindo lá no fundo o que está acontecendo. Então, a importância do resgate da moral, resgate da moral e cívica. Nós temos que trazer, sob pena do nosso país, naufragar no caos, na anarquia, porque nenhum país, gente, consegue andar sem lei, sem ordem, não existe isso. Nossos filhos, nossos netos, eu tenho uma netinha de 6 anos, qual o legado que eu vou deixar para minha neta? Eu preciso deixar. É um compromisso que eu tenho. Eu tenho um compromisso com a sociedade que me pagou durante 30 anos o salário, que me proporcionou ter a minha casa, ter a minha educação. Eu preciso trazer isso. Esse resgate, a sociedade precisa ter como meta e objetivo. Nós precisamos eleger gente capaz de resgatar isso. E as Forças Armadas, hoje, têm papel fundamental. Eu vejo agora, há pouco tempo, a intervenção militar. Ela foi muito importante. Se hoje nós estamos caminhando desse jeito, é porque pode ter certeza disso. As Forças Armadas ajudaram muito, senão nós estaríamos muito pior situação. Hoje, os carros que estão aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, são graças a uma competente atuação e administração das Forças Armadas. Isso não tem nada de radical. Isso é resgate, gente. Resgate da hierarquia, da disciplina. O Rotary é importante nisso. É uma importante instituição para a sociedade. Forma opinião, forma gente, debate. É uma entidade transparente, tem uma capilaridade importantíssima, deveria ser muito mais utilizado pelo Estado, muito mais. Então, Robert, eu vejo assim muita preocupação. O que eu enxerguei, o que eu enxergo hoje é com relação à desordem pública no Rio de Janeiro. Então, nós temos hoje desordem no transporte público, nós temos desordem hoje na questão da segurança pública, nós temos hoje um policial que não tem nenhuma vontade, porque ele é pisoteado desde lá de baixo. E a única coisa que ele se agarra, Robert, é esse colete da segurança presente, porque ali ele consegue se destacar, ele consegue sair daquela cadeia, daquele processo terrível, que são os quartéis da PM. Ali ele consegue ter uma escala mais digna, ele consegue ter um salário mais digno, ele consegue ser respeitado. A diferença que nós temos do policial é somente o colete. É o mesmo policial que está ali na rua, todos os dias com a farda, gente. Por que esse policial que nós estamos com farda, que a gente enxerga com farda, do Ipanema presente, Copacabana presente, qual a diferença dele para o cara que está ali na Patamo, que está no carro, que está andando todo dia? É o mesmo. Por que a gente cumprimenta um e não cumprimenta o outro? Por quê? Por que essa desconfiança? Porque isso traduz o que um programa bem feito pode fazer. O que uma política bem feita, honesta, pode fazer.
Então, se a sociedade hoje tem confiança nesse programa, é porque isso foi construído. Foi construído por policiais militares competentes e por agentes civis, gente da nossa sociedade, competentes também, que hoje são 800 pessoas. É muita gente. E que me vê hoje, eu vejo com preocupação a transformação disso. Eu vejo esse programa também que a Polícia Militar está lançando, que é o Bairro Seguro, preocupado com isso. Algumas notícias com relação à exoneração de um monte de agentes civis que são egressos das Forças Armadas para colocar apadrinhados hoje no programa, muito ruim, porque essas pessoas não têm compromisso com ninguém, eles têm compromisso com o político. E isso, gente, vai trazer lá na frente a desordem. É importante falar sobre transporte público, porque a desordem leva também ao caos social, ao caos na saúde, ao caos na educação, ao caos financeiro. Hoje as pessoas não respeitam leis, regras, não respeitam a sociedade porque ela não tem exemplo. É a mesma coisa dentro da nossa casa. Nosso exemplo são nossos pais. O que eu vou fazer diferente daquilo que o meu pai me ensinou? Eu só tive exemplo bom. O que a gente enxerga para cima, minha gente? Quais são os gestores e políticos que nós vamos enxergar? Nossos filhos e nossos netos. Essa população que está aí jogada na rua, que não tem acesso a nada, não tem acesso. Ou vocês acham que levar uma quentinha para ele vai resolver o problema? Não vai, não. Ele vai comer aquela quentinha, ele vai querer mais uma, aquilo vai alimentar a vontade dele permanecer nas ruas. Sabe por quê? Porque não tem ação social, não tem nenhum programa que pense no futuro. A nossa sociedade, Robert, ela é imediatista. O nosso político é imediatista. Ele pensa, sabe com o quê? 4 anos. Desculpe, eu fui muito além. São 3 anos. Porque no primeiro ano ele já começa a pensar na reeleição. Então, os programas, na Europa, qualquer política de governo se pensa em 40, 50 anos. Quando um político, quando um gestor nos Estados Unidos e na Europa, ele pensa numa avenida, ele pensa numa avenida com 5 vias, 6, porque ele sabe que o país vai desenvolver e vai precisar. Aqui, Rob, sabe o que a gente faz? A gente faz um canteiro no meio, na via central. Sabe por quê? Porque quando a gente vai aumentar, é mais uma obra, aí diminui o canteiro, aí só um pedacinho, aí no outro ano diminui mais um pouquinho, e assim vai. Eu tive a oportunidade de conhecer uma indústria ali em Itaguaí, chamada Itaguaí Construções Navais. Um exemplo fantástico do que é um país que produz, que é um país com ordem, com disciplina. Lá se constrói submarinos. É a única indústria brasileira que constrói submarinos. Fica ali na cidade de Itaguaí. Ela hoje gera 1.700 empregos diretos do município. São 500 empregos, 600 empregos, 30%. Mão de obra altamente capacitada. São 4 submarinos convencionais e 1 submarino nuclear. Simplesmente fantástico. Uma indústria que salta aos olhos e é um orgulho nacional. E nós precisamos disso, Robert. Eu acho que a nossa palestra aqui, na verdade, o bate-papo, ele é isso, são exemplos nacionais. E o Rio de Janeiro não produz exemplos nacionais, não produz exemplos na política que possam acarretar e que possam traduzir nessa desordem, nessa população que está aí pedindo, essa criminalidade que a cada dia sobe, cresce, todo dia cresce. Todo dia um pai de família que perde a vida, todo dia é a mesma história. E sabe, Robert, para a gente abrir para as perguntas aqui, parece que a gente se acostuma com a miséria e com a pobreza. E, minha gente, a pobreza e a miséria não é normal. A miséria não é normal, não. A gente acostumar nossos olhos a uma favela, isso não é normal. O morador de uma favela, ele não está ali porque ele quer. Não é, não. Ele gostaria de estar morando numa casa com pavimentado, com a rua pavimentada, com esgoto, com água.
Ninguém gosta de morar na miséria, não. A miséria é explorada por esse sistema. Então, a gente não pode se acostumar com a miséria. Isso não é normal. Então, o Rio de Janeiro está se acostumando com o caos. Nós estamos vivendo e aceitando o caos. Nós passamos todo dia na rua com gente morta, pedinte, com todo tipo, cracudo, tudo. E a gente acaba passando e acostumando os olhos. E só para encerrar, eu moro na Barra da Tijuca e ia todos os dias lá para o centro da cidade, que eu trabalhava ali na Praça Mauá, e passava ali pela orla de Ipanema, Copacabana, é a coisa mais linda do mundo. Ainda mais num dia desse de outono, é a coisa mais linda do mundo. Mas, com o passar do tempo, a gente deixa de enxergar. Eu vou começar... Por quê? Porque a gente costuma, a nossa visão começa a se acostumar e achar que aquilo é normal. A gente deixa de parar de enxergar aquela lindeza que é a orla do Rio de Janeiro. E isso acontece com o pior também. Nós deixamos de enxergar essa desordem e o caos que nós vivemos. Ok. Antônio, queria desde já, parabenizar por essa resenha, por esse bate-papo. Vamos abrir agora o período das perguntas, mas registrar aqui que você, como um servidor público de 32 anos da Polícia Federal, realmente, né, você tem uma visão, de inteligência e de treinamento, que nós sabemos, tanto a Polícia Federal como as Forças Armadas, temos aqui no nosso clube pessoas das Forças Armadas, da Aeronáutica, da Marinha, patentes altíssimas, e que a hierarquia e disciplina são coisas muito, muito fortes da gente. E a gente vê que depois que você sai de uma Polícia Federal, você ocupou cargos relevantes dentro do poder público, né? E a gente vê você com esse discurso, e ainda mais que você, me parece, é presidente do PRTB do Rio de Janeiro, quer dizer, ligado direto ao general Mourão, que é rotariano e é irmão maçom. A pergunta que eu faço a você, e depois quem quiser só levantar a mãozinha, como é que você está enxergando essa questão público-privado dentro da melhoria do Rio de Janeiro? Porque você agora foi para uma cidade que é Itaguaí, e para quem não conhece, né, por incrível que pareça, Itaguaí é um polo fantástico, é um polo de um porto onde há um escoamento, né, de reservas financeiras, de impostos que geram isso, mas a gente aqui na cidade está um pouco. Então, a desordem ela está no geral. Como é que você, por exemplo, vê como é que o Rotary pode buscar soluções, elevar soluções para um cara como você, que já passou pelo governo federal, estadual, está em município, e a gente sabe que daqui a pouco você vai estar em outro lugar aí, como outros companheiros, porque caras como você, a gente vê como nossos companheiros-chave, são caras sérios. Você não está onde você está para se dar bem. Você já podia estar em casa, com todo respeito, com a sua aposentadoria tranquila de 30 e tantos anos da Polícia Federal, mas está aí, está se desgastando, está querendo a melhoria. Como é que o Rotary pode ajudar, na tua opinião? E aí, quem quiser levantar a mão, a gente já vai passar a outra pergunta. Vamos lá. Presidente, eu acho que o Rotary ajuda nesse debate, e eu acho o principal, eu falei lá atrás, que eu acho que o principal que o Rotary, a principal característica que o Rotary possui é a capilaridade. O Rotary hoje, né, se não estão em todas as cidades, mas eu não enxergo nenhuma entrada de uma cidade que não tenha o símbolo do Rotary ali. É verdade. É muito difícil. Então, é uma instituição, talvez uma das maiores distribuídas, que é distribuída pelo país, que está presente em quase todas as cidades. É muito difícil. E essa é a importância, o Rotary exatamente levar a população, levar as cidades. O Rotary tem essa característica fundamental. Você me falou da importância da iniciativa privada com a pública, são as parcerias. O Estado hoje, eu digo, o país precisa de dinheiro. O país precisa de gestão, né? Nós não podemos hoje nos dar o luxo de não querer dinheiro da iniciativa privada. Nós precisamos. O Estado hoje ele cresceu demais. Nós temos hoje um Estado que foi completamente lotado
foi completamente cheio, né? Ou seja, ele está gordo demais. O Estado é muito gordo e muito presente. Eu penso que o Estado tem que estar menos presente na sociedade, menos. Ele tem que estar presente na educação, e na saúde e na segurança. Só o restante, eu acho que tem que ser da iniciativa privada. A iniciativa privada tem que gerir. Ela tem capacidade e tem formação para isso. Ok. Davi, você quer fazer alguma pergunta? E você com o dedinho aí? Não, só para parabenizar, eu compactuo com ele tudo que ele está falando aí. Meu amigo, está perfeito. Parabéns, Antônio. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigado. Obrigado. Cláudio Vale. Obrigado, Obrigado, Davi. Tem o Cláudio e o Carlos Evaristo também, Robert. Ok. Então, Cláudio. Boa noite, Robert. Boa noite, Antônio Carlos. Parabéns pela fala, pela sinceridade. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, curiosidade, que eu vi que você foi funcionário, foi presidente do Detran. Sim, senhor. O maior órgão arrecadador do Rio de Janeiro. Verdade. Onde provavelmente dentro dele estejam grandes acontecimentos dessa realidade que se relatou do Estado. E eu vejo hoje o grande problema dentro dessa corrupção que você falou, o grande loteamento que é feito pelos deputados dentro desses órgãos públicos, com indicação de nomes que a presidência tem que, muitas vezes, obrigatoriamente aceitar para fazer parte do seu quadro, muitos deles sem qualificação. Você, como presidente do Detran, conseguiu fazer alguma coisa dessa ou não ficou porque é difícil mudar isso lá dentro? Porque é uma cultura que eu vejo muita dificuldade de mudar, porque hoje não basta ser só presidente, tem que gostar do Congresso, não basta ser só governador, tem que abraçar a Assembleia. E eu vejo cada vez mais sem saída para poder fazer administração pública nesse Estado. E como é que fica a gestão dentro do Detran para tentar modificar do maior órgão arrecadador do Rio de Janeiro? Verdade. Cláudio, boa noite. Tudo que você falou é grande verdade. Quando eu assumi a presidência do Detran, eu deixei bem claro ao então governador, na época, que era o Wilson Witzel, né? E deixei bem claro para ele que, na verdade, eu não era nenhuma indicação política, eu seguia uma indicação do meu colega, que era o ex-presidente, que era um colega meu da Polícia Federal, e a minha formação era para isso. Eu deixei, Cláudio, bem claro para ele, e talvez eu responda grande parte da sua pergunta, e que eu não divido o CPF com ninguém. Eu não divido. Quando eu deixei o Detran, logicamente, que a gente, numa gestão pública, seja do presidente, do governador, lógico que os alinhamentos políticos fazem parte do jogo, fazem parte do jogo político, mas tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite, e esse limite é a minha moral, é a minha consciência. Eu nunca vou deixar de dormir, não vou fazer isso, não vou dividir CPF, porque ninguém vai pagar advogado para mim, e eu não aceito isso. Então, eu deixei isso bem claro. E, logicamente, que eu sofri todas as pressões que você possa imaginar, todas. Quando eu deixei o Detran, na verdade, eu fiquei... Já estava no início da... Já estava começando já a pandemia, e eu tinha planejado, Cláudio, deixar um Detran pós-pandemia. Eu estava com ele tudo pronto para uma pós-pandemia. Eu sabia que aquele momento era o momento de reestruturar aquele órgão. Aquele ali era a deixa que eu queria, estava tudo pronto. Para você ver, Cláudio, quando eu entrei no Detran, primeiro dia, eu fiz um relatório completo de todos os contratos do Detran. Eu peguei e fui a todos os órgãos de controle externo. Eu fui no Tribunal de Justiça, fui na Controladoria, fui no Ministério Público, fui no Tribunal de Contas do Estado, entreguei um relatório para cada um, em mãos, porque dali para frente era problema meu. Para trás, não. E eu também não ia botar panos quentes em nada. E assim eu levei até logicamente, a vontade do governador, que ele teve que pedir o cargo, aí é uma decisão política dele, e eu não podia fazer nada, eu não vou discutir com ele, e até porque eu falei com ele, falei, governador, eu não divido CPF com ninguém, e a minha segunda opção, Cláudio,
era ir para casa e para a praia. Sabe por quê? Eu já estava aposentado. Então, eu não tinha obrigação com ninguém. E não seria o salário do Estado. Logicamente, que eu gosto de coisa boa, eu tenho minhas necessidades. Lógico que eu trabalho para ganhar dinheiro. Isso não faz o menor sentido. Mas eu não vou fazer e não vou dividir esse problema com ninguém. O problema meu é meu. E foi o que aconteceu no Estado. Uma pressão absurda, um absurdo. Eu não aceitava. Então, está respondida a sua pergunta. Ok. Obrigado. Tá bom. Vamos passar agora ao Carlos Evaristo. Você passou pelo que o Chaves com certeza deve ter passado também. Exatamente. É só abrir aí o microfone seu, querido. Tá aberto. Boa noite a todos. Boa noite. Cumprimentar o palestrante pela brilhante palestra. Perguntar ao Antônio Carlos, é sabido que a milícia, as milícias, esse movimento de milícia, desenvolve uma atividade maléfica. E é sabido também que ela está cada vez mais forte, mais atuante. Agora mesmo se fala que a milícia se associou ao tráfico. E o que a segurança pública tem algum plano, algum projeto, algum programa para conter esse movimento maléfico que só pode prejudicar a sociedade? Olha, Carlos Evaristo, pergunta bacana, merece uma resposta sincera e transparente. Hoje eu vejo um descontrole também com relação às ações de segurança pública no Estado. Eu tenho muita confiança no Coronel Figueiredo, que é o comandante da Polícia Militar, e o meu amigo Alan Turnoves. Alan Turnoves, que é um delegado de polícia, tem um compromisso absurdo e tem uma coisa muito importante e que eu admiro muito. Alan Turnoves, que não tem medo. Alan Turnoves, que vai para cima e realmente está indo. O que acontece é que, eu falei para você, isso vem ao longo dos anos, sem as ações necessárias, as ações que deveriam ser tomadas lá atrás, não foram. E onde o Estado não está presente, o mal vai estar, o crime vai estar. O que foi o que aconteceu? A questão do tráfico da milícia é só questão de sucessão. O Estado não estava na sociedade, não estava lá no morro, não estava na favela, o tráfico tomou conta. Da mesma forma que o tráfico achou que tinha o poder total e a milícia tomou conta, e assim sucessivamente. Hoje, o tráfico está tomando conta de alguns pontos também da milícia, que se enfraquece, e assim vai, porque o Estado não ocupa espaço. O Estado ele não entra com nenhuma ação. O Estado não toma peito de nada, não assume o problema, não assume. Ele vai lá, faz uma ação. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo anteontem. Ontem eu fui para Brasília. Anteontem eu parei um posto de BR ali na Avenida Ayrton Senna e fui assaltado ali. E, por sorte, eu não fui alvejado. Muita sorte. Está filmado. E aí, logo depois, eu me dirigi ali para o PP da Cidade de Deus. Meu telefone estava com localizador dentro ali da Cidade de Deus, uns 100 metros ali dentro. E eu estava dentro da UPP. E com os policiais militares que nada podiam fazer, porque eles estão proibidos de fazer qualquer tipo de operação. Um deles me relatou, falou, doutor, se eu entrar aí, se nós entrarmos aí para pegar seu celular ou com qualquer ação, e porventura tiver alguma troca de tiros, cai o comando, cai todo mundo. Então, esse é o Estado do Rio de Janeiro, logicamente. Essa decisão do Supremo agravou muito, mas nós procuramos muito isso. Nós procuramos. O Estado vem se degradando ao longo do tempo. Essa decisão terrível do Supremo proibindo as ações na favela não tem justificativa. São repugnantes. A gente não vai nem comentar isso, né? Mas é uma coisa preocupante. Todos os dias, meu amigo, todos os dias as favelas crescem. Todos os dias a criminalidade cresce. Não está contida a todo momento. Porque
uma ação, e isso faz parte até do nosso debate da desordem, quando a gente permite que o primeiro se instale, a primeira construção irregular se instale. Se naquele primeiro momento montou primeiro ali, a sociedade ou o poder público vai lá e tira, a coisa se estanca ali. Mas não. A gestão pública, o Estado, tampa os olhos, não enxerga e deixa aquilo lá. Constrói o primeiro, aí constrói o segundo, terceiro barraco, daqui a pouco nós temos uma Rocinha, nós temos um Vidigal. Por quê? Porque nós deixamos, nós permitimos. É assim que é feito. Falta de política e falta de pulso dos nossos gestores. Ok. Obrigado. Me parece que encerramos, então, aqui. Eu tenho uma perguntinha só para fazer, Robert. Ah, Luciano, desculpa, por favor. Ah, o Abol também, né, Abol? Tá bom. Então, primeiro o Luciano, depois o Abol. Por favor, Luciano. Ok, obrigado, presidente Robert. Primeiro, parabenizar aí o Antônio Carlos pela brilhante explanação. Antônio Carlos, foi muito interessante. Gostei também de ouvir a sua participação, a sua visita ao ICN, Itaguaí Construções Navais. Bem, vê se você consegue mexer. Radiomar Eletrônica Naval, cujo fundador está nos ouvindo hoje aqui, o Luiz Pinho. Nós estamos participando do consórcio para a construção do navio, primeiro navio polar brasileiro. Se Deus quiser, lá o Itaguaí Construções Navais será vencedora desse certame licitatório. Vai sim. E nós temos uma parceria lá, a Radiomar, com o ICN. Mas a minha pergunta, Antônio, é sobre o centro da cidade. A degradação do centro da cidade está, a olhos vistos, uma coisa impressionante, né? Muito degradante. A minha pergunta é: haveria possibilidade de uma parceria público-privada na construção de abrigos? Eu morei por 2 vezes nos Estados Unidos e cidades como Nova York tinham uns abrigos que davam uma decência a esse pessoal de rua. Não que ele passava a mão na cabeça, mas construíam abrigos onde essa pessoa ia para o abrigo às 7 da noite e tinha que sair às 6 da manhã. Mas, nesse período, ele tomava um banho e adquiria uma alimentação naquela noite. Isso era uma parceria público-privada. Você acha que isso resolveria ou seria mais uma passagem de mão na cabeça dessas pessoas? Eu acredito que daria resultado. Qual a sua opinião? Eu tenho certeza disso. Um exemplo disso aconteceu no centro da cidade mesmo. Eu inaugurei uma unidade de ação, uma ação social ali no centro da cidade, ali no bairro da Cruz Vermelha. E ali imaginar ali, era como se visse aqueles filmes da Índia. Impressionante. Só que eu andando nas ruas ali da Lapa, existiam alguns hotéis que já vinham lá do governo Crivella, por incrível que pareça. Alguns hotéis que estavam abandonados, eles foram retrofitados, estavam, em razão da pandemia, completamente abandonados, foram reutilizados para abrigos, né, segmentados, mulheres, idosos, jovens, todos. Simplesmente fantástico. Eu vou falar, eu poderia agora cair de pau no Crivella, não, mas simplesmente sensacional. Funcionava uma iniciativa público-privada, ou seja, a prefeitura alugou aqueles espaços que estavam ociosos em razão de uma pandemia, abandonados, e hoje parece que está tudo, perderam os contratos, não foram pagos, não foram renovados, está todo mundo na rua de novo. Isso é a falta de continuidade. Não tem disciplina, não tem nada. Qual é a nossa diferença? Almirante, né? Não, Marighella, comandante. Comandante, vou te falar uma coisa. A nossa diferença, nós temos uma diferença de São Paulo, além da diferença econômica, mas São Paulo tem uma característica que eu acho muito interessante. A política muda, mas a base continua a mesma, ou seja, a estrutura administrativa e operacional continua a mesma. Por isso, São Paulo muda o governador e as políticas têm continuidade, os programas têm continuidade, porque a pessoal de baixo não muda. Aqui não. Aqui muda tudo.
Aqui acabou um prefeito, vai embora, está todo mundo embora. Até o pessoal do auxiliar de serviço geral vai todo mundo embora. Então, não tem continuidade, não se herda nada. Não tem, comandante, sabe o quê? Passagem de serviço aqui. Não tem, ninguém passa serviço para ninguém. Nesse caso, eu vou falar uma coisa, eu acho a única solução, parceria público-privada. Nós temos uma região do Porto completamente abandonada, são prédios e prédios abandonados, hotéis abandonados, que poderiam simplesmente ajudar em muito a criar abrigos custeados pelo serviço público, dos moldes que tem nos Estados Unidos, tem na Europa, na Espanha também tem assim, são centros de idosos diurnos e noturnos. Assim tinha que ser feito aqui. Mas não adianta, nós temos que tirar esse pessoal da rua. Não adianta. Ninguém vai botar dinheiro. Olha, eu tenho uma frase que eu não sei se o senhor concorda, ninguém vai investir em nenhum país do mundo que tenha desordem urbana. Ninguém vai botar dinheiro. Eu falei isso para o prefeito de Itaguaí. Falei, prefeito, bota uma coisa na sua cabeça. Ninguém vai trazer dinheiro para cá se tiver desordem. Não vai. Eu não vou comprar um escritório no centro da cidade nunca. Então, Exato. eu não sou doido. Mas eu acredito nisso que o senhor falou completamente. Obrigado. Hein? Obrigado. Vamos agora, tem umas duas perguntas. O Abol e depois o Fernando Vieira. Abol, por favor. Muito obrigado, parabéns pela palestra. O meu parecer é igualzinho dele. Eu só quero complementar o seguinte: no nosso país, devia ter plano de governo. Nós não temos plano de governo, nós temos plano de partido. O nosso Congresso é incompetente para estabelecer um plano quinquenal, decenal, para que os governos que se substituem um ao outro crescessem. É o que ele acabou de falar aí agora sobre São Paulo. Nós não temos continuidade nenhuma em administrativa. Cada um que entra faz o que dá na cabeça dele, sem ver. Ninguém faz nada pelo país. O político não está fazendo nada pelo país. Desculpe o desabafo, mas isso aí é duro. Vocês veem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que a polícia fez hoje no Alta Favela aí, porque mataram 6 bandidos. Pô, estão metendo o pau da polícia danada, porque a polícia está matando. Você esquece que a polícia não podia matar. Quer dizer, o próprio STF defende o bandido. Desculpe, mas não aguento mais. Nada. Obrigado, Abol. Vamos passar agora ao Fernando Vieira e depois a Adriana Siqueira. Por favor, Fernando, a palavra é sua. Só abrir o microfone. Isso, está aberto. Presidente Robert, em primeiro lugar, a sua presidência, cada dia é um espetáculo. Tá? Obrigado. E o nosso palestrante aí é fenomenal, é uma grande celebridade lá da Polícia Federal, muito conhecido. E eu queria saber dele o seguinte: em 2018, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, enfatizava no artigo do Globo, dizendo que os presídios são o berço do crime organizado. O que você me diz sobre isso? Tá? E o coronel Amêndola ainda continua pelo CEOPS? Tá? Essas duas colocações que eu queria fazer. Ok, obrigado. Bom, respondendo à sua pergunta, o presídio e o sistema penitenciário é a verdadeira faculdade do crime. Eu vou até pós-graduação, mestrado e doutorado no crime. Tudo se aprende ali. Tudo de ruim se aprende ali. Quem não conhece vai aprender na cadeia. Não tem jeito. Eu pude aprender muito com relação ao sistema penitenciário. Eu tive a oportunidade de estudar a fundo e eu cheguei a publicar um livro que foi uma das minhas dissertações de mestrado, que foi eu defendia uma parceria público-privado no sistema prisional brasileiro. Eu acredito muito que o sistema prisional não pode ser custeado somente e administrado pelo poder público. Eu acho, me permitam até o palavrear chulo, mas eu acho que vagabundo tem que trabalhar. Eu
Hoje é incabível, inaceitável que um traficante ou um homicida receba mais do que um trabalhador, receba mais do que o salário mínimo, e recebe muito mais. A família recebe, e isso é inaceitável. Como pode ter um auxílio penitenciário, né? Prisional, na verdade, um cara que causou tanto mal à sociedade? E eu não tenho nenhum problema com relação a direitos humanos, até porque eu sou um defensor deles, mas nesse livro eu explico muito bem sobre isso. Eu conto um histórico do que aconteceu nos Estados Unidos, como é que o americano, o inglês o europeu, de uma maneira geral, enxergava isso lá atrás. Né? Por que o Estado tem que custear isso? Como é que ele buscava recursos? E hoje funciona muito bem nos Estados Unidos. Funciona muito bem. Parceria público-privada, porque eu acho que vagabundo, bandido, tem que trabalhar. Tem que trabalhar sim, ele não pode ficar. Eu acho que trabalhar dignifica a pessoa, mas é inaceitável que a sociedade nossa, uma degradação social e financeira tão grande, econômica, que o nosso país está passando, é inaceitável que nós temos centenas e milhares de pessoas vagabundos recebendo dinheiro público. Ok. Bom, gente, eu queria agradecer muito a todas as pessoas que participaram. Acho que a Débora quer falar. Quer falar, Débora? Então, por favor, a última pergunta da noite, para a gente poder dar sequência. Por favor, Débora. Companheiro, eu gostaria depois de dar uma palavrinha, tá bom? Tá bom. Após essa colega que vai falar, tá bom, eu encerro com você. Tá bom. Tá bom? Por favor, Débora, é só abrir. Tá bom, Ivone? Vou passar a palavra para você. Obrigada. Débora, só abrir o seu microfone, que a palavra é sua. Você pode abrir o seu microfone. Antônio, você abre o microfone dela? Ela pode abrir o microfone, né? Você não está conseguindo abrir o seu microfone, Débora? Abriu. Abriu. Está aberto. Pode falar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a você, né, Robert, ao Luciano, pela parceria que a gente tem aqui, né, com a Vive Ipanema, com a Marisa, o nosso palestrante, Antônio Carlos, né, que acabou virando amigo do bairro de Ipanema com a sua passagem no Segurança Presente, sua passagem bem sucedida, né, Segurança Presente. Todos gostam muito dele, a tropa, as equipes, as associações tiveram uma aproximação muito positiva. Ele era uma pessoa que ouvia muito as associações da Zona Sul, né? E a minha pergunta, na verdade, é sobre situação de rua, como ele tinha falado, de cracudos, pessoas drogadas na rua, zumbis. Então, a gente sabe que 80% da população em situação de rua são usuários de crack, né? E eu queria saber do Antônio Carlos se ele tivesse que fazer um projeto de lei, né, para prolongar o tratamento, porque essas pessoas merecem serem tratadas, porque a gente tem que resgatar, né? Então, assim, a minha pergunta é mais essa, assim, de saber se ele fosse fazer um projeto de lei, como é que seria? Se ele pudesse falar isso rapidinho. Bom, boa noite. Eu acho o seguinte, esse é um tema muito sensível, né? Nós temos aí o início do uso do crack, lá remontando já a penitenciária da Ilha Grande, ou seja, São Paulo foi pioneiro na utilização do crack como uma droga barata, e São Paulo, como um poder financeiro e econômico muito maior que o Rio de Janeiro, não conseguiu resolver de maneira efetiva e eficaz essa questão do uso de crack. É uma droga terrível, que causa dependência já na primeira utilização e que acaba talvez ou a pior, uma das piores drogas que causam degradação humana.
né? Diferentemente da cocaína, da maconha, mas o crack ele vem realmente com a total degradação da pessoa humana. A sua pergunta com relação a um projeto de lei, eu acho, e vou voltar ao comandante, dizendo que o tratamento funciona bem, sendo administrado e gerido pela iniciativa privada. Acho que eu traria isso para uma responsabilidade da iniciativa privada custeada pela administração pública. Então, eu faria com clínicas, né, voltadas ao tratamento e à reeducação dessas pessoas, assim como o abrigo especializado. Não se pode pegar uma pessoa dessa, e eu via muito isso na marcha, percorrer as ruas da Zona Sul, assim, absurdo, e no centro da cidade nem se fala. Então, são pessoas difíceis de trato, não aceitam o tratamento, não aceitam. Hoje você é impedido diretamente pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública. Você tem que ter muito cuidado ao resgatar uma pessoa dessa. Não é simplesmente pegar e jogar ela dentro de um carro, de uma van ou de uma ambulância e levar ela embora. Ela tem que concordar com isso. Isso não é um papel fácil, porque ele quer ficar ali. A diferença é exatamente essa, é se criar, o usuário querer ser ajudado. Na grande maioria das vezes, ele não quer. Eu vou dar um exemplo para vocês, isso aconteceu na Zona Sul. Vocês lembram aquela modelo que foi encontrada aí no Cantagalo, uma modelo Sim. internacional? Era exatamente isso. Eu era o subsecretário na época, eu estive presente, eu conversei com ela. Ela era uma vítima do crack, né? Ela que não queria ser resgatada, ela não queria. Nós tivemos que pegar uma autorização especial da mãe dela, do marido, ex-marido dela, para poder. Ela tinha um filhinho pequenininho e ela não ligava mais para isso. Ela era abusada por vários cracudos, traficantes. Ela estava andando nua, completamente nua pelas favelas, utilizando do corpo como forma de pagamento pelo uso do crack. E nós conseguimos resgatar ela, levamos ela para o Pinel, lá para o hospital, mas ela em nenhum momento aceitou o tratamento. Ela dizia claramente para a gente que ela gostava e não queria sair dali. E parece, eu vi nas últimas reportagens, mesmo depois de ter ficado internada no hospital, ela voltou ou desejou voltar para as ruas da favela. Mas é um projeto, eu faria um projeto nesse sentido, né? Preparar melhor as pessoas, né? Não estão preparadas para isso. As pessoas que lidam com isso são muito poucas e mal preparadas. Mas eu criaria isso, uma iniciativa público-privada especializada, criando gente, buscando tecnologia, buscando experiência lá de fora. Os Estados Unidos têm muita experiência com isso, a Europa também tem, e trazendo para cá. São Paulo tem, mas não conseguiu resolver. Desculpa te interromper, Antônio Carlos, mas você não acha que não é o momento de vereadores, deputados, sociedade discutir sobre isso? Isso é muito importante, porque uma pessoa, quando está nessa, vamos dizer assim, está nesse processo de uso de crack, ela não tem como decidir nada na vida dela. E o Estado ele tem que intervir pela vida da pessoa. Eu penso assim, como cidadã, né? E eu fico abismada que ninguém discute sobre isso. Isso parece que o elefante está na sala e ninguém está vendo. A gente tem que começar a discutir isso, a sociedade, a política no seu modo geral. Então, assim, é muito difícil para nós aqui, vou falar aqui do meu bairro, né? Posso falar pelo meu bairro. É muito triste a gente ver pessoas cada vez mais jovens usando crack. Isso não é digno. E, às vezes, eu vejo assim, eu não sei, eu fico dividida. Eu vejo pessoas dando dinheiro, R$100, R$50, para essas pessoas que ficam sentadas na rua. Essas pessoas cada vez mais vão se mergulhando na droga. Eu sei que a intenção é boa das pessoas, de ajudar o próximo,
muitas vezes por religião também, né? Então, a pessoa acaba piorando mais a situação. Eu acho que a gente também deveria fazer uma campanha educacional no sentido, entre aspas, educacional, eu digo, não dar dinheiro, não dar esmola, investir no abrigo. Por exemplo, eu quis muito fazer um projeto aqui no bairro que se chamava Dignidade Sim, Esmola Não, ajude um abrigo. Eu acho importante a gente começar a discutir sobre isso, porque cada vez mais os bairros, Copacabana, Ipanema, todos os bairros da Zona Sul estão cheios de pessoas usuários de cracks. Então, assim, isso não é uma pergunta, estou te chamando para a conversa, mas está na hora, você não acha que está na hora de todo mundo discutir sobre isso? Fingir que... Acho que tem muita gente que finge, passa... Eu concordo com você, e eu acho que foi o que eu falei no começo da nossa reunião aqui, desse bate-papo, da importância do Rotary para isso. Se você parar para prestar atenção, eu chamo isso, falo com todos vocês, preste atenção nas pautas e preste atenção nos projetos que nossos digníssimos deputados, no caso estaduais ou federais, e nossos vereadores discutem diariamente os projetos que ele apresenta. 90% você pode pegar e jogar no lixo. Não servem para nada, não discutem nada. Talvez a maioria discuta o dia do não sei o quê, da fechadura da porta, dia do interruptor, para depois dizer que apresentou 10 projetos, 20 projetos. Tudo mentira, tudo mentira. Ninguém para, sabe por quê? Porque é igual ao esgoto. Nenhum político quer discutir isso, porque esgoto fica debaixo da terra e ninguém vê. A questão do uso de drogas, isso já foi discutido lá atrás e alguns políticos, talvez na maioria, não enxergue isso, né, como uma capacidade de voto. Por isso que ele não discute e não lhe interessa. Ele interessa aquilo que cabe no seu bolso e cabe na urna. Essa que é a grande verdade. Isso aí, a questão do crack, o uso do crack, está pegando cada vez mais jovem, porque a droga não escolhe idade. Ela pega qualquer um. Né? Para você ter uma ideia, recém-nascidos nascem viciados. Nascem viciados. Se a mãe é dependente de crack, o filho, se ela é gestante, aquele que vai nascer é dependente de crack. Eu já vi e já presenciei uma crise de abstinência em criança. Vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia o sofrimento que é um bebê em crise de abstinência de droga. É terrível, terrível, terrível. Isso até pelo horário, não é bom, porque isso não é legal, mas isso existe e está na nossa sociedade. Isso eu concordo com você, tem que ser debatido, e esse debate é o que nós estamos falando aqui. É o Rotary, é a capilaridade, é isso que as pessoas têm que escutar. A sociedade vai ter que discutir isso em algum momento. Ou vai ser agora? É melhor agora do que lá na frente. Vai ser pior e vai custar muito mais. Ok. Obrigado, Antônio. Obrigado, Débora. Ivone, você finaliza. Obrigado pelo carinho. Ivone, por favor, só abrir o seu microfone. O seu microfone está fechado para a gente poder... Está fechado o seu microfone. Agora abriu. Ô, companheiro Antônio, eu vou dizer a você o seguinte: eu tenho 8 filhos, graças a Deus. No tempo que as minhas filhas estudaram, tinha nas escolas públicas o profissionalizante. As minhas filhas todas estudaram em escola pública com o profissionalizante. Então, as minhas filhas são todas formadas, graças a Deus. Tem 2, 3 faculdades cada uma. Então, por que não voltamos a isso? Começa lá de baixo, entendeu? Porque como é que constrói uma casa? Com um bom alicerce. Tirar esse profissionalizante. Outra coisa,
tinha um emprego para o jovem aprendiz, ganhava meio salário mínimo, mas já ajudava. Acabaram com isso também. Então, se você, por acaso, tiver condições de optar, tenta isso outra vez. Eu já fiz muita coisa, mas hoje em dia estou com 85 anos, não tenho mais condições de lutar por isso. O meu esposo era o doutor Manuel Alves de Matos. Lutamos muito. No nosso período, construímos escolas lá em Rocha Miranda. O ginásio João Neves da Fontoura foi construído pela comunidade de Rocha Miranda, através do meu esposo, que era presidente da Associação Comercial Industrial de Rocha Miranda. Então, a criança já aprendia a profissão na escola. Então, 2 detalhes que, na minha opinião, seria importante nós conseguirmos voltar ao ensino do profissionalizante e o emprego do menor, para receber só meio salário. Obrigado, Ivone. Não é? Muito obrigado. Antônio, eu passo a palavra a você para fazer as considerações finais para a gente encerrar. Nada. Dona Ivone, boa noite, Dona Ivone. A senhora está coberta de razão. Eu lembro disso, das escolas técnicas que existiam no Estado. Era a Escola Ferreira Viana, que ficava na Tijuca, uma escola técnica estadual, sensacional. A Escola Técnica Celso Sukov, que ficava ali no Maracanã. São escolas que formavam técnicos. E, a partir do momento, em um determinado momento, a sociedade erra, quando os nossos gestores começam a direcionar nossos jovens para a universidade, pensando somente no ensino superior, né? Nós formamos centenas e milhares de advogados. Esquecemos de formar os técnicos. Esquecemos da mão de obra que era formada, além dessas escolas técnicas, que eram simplesmente fantásticas, formadas pelas nossas Forças Armadas. Os soldados que saíam ali, depois de um ano de trabalho, de serviço público, de serviço militar obrigatório, saíam já capacitados como marceneiros, eletricistas, carpinteiros, pedreiros, né? Em algum momento da história, a gente perdeu isso. Nós perdemos na escola pública, né? Que a diferença toda... Todos os meus amigos foram formados pela escola pública, eu fui também. A maior autoridade num bairro, sabe quem era? Era a diretora da escola. Quem se atreveria em se meter com a diretora da escola? Não tinha juiz, não tinha ninguém, não. A diretora da escola falou, acabou. Olha só, se a gente não tivesse tanto respeito, como é que eu ia, aos 56 anos, eu lembro da minha professora do colégio primário, da escola primária. Por quê? Porque era a autoridade máxima. A professora é a autoridade máxima. E a diretora nem se fala. Ela era juiz e mandava ver no bairro mesmo. Então, em um determinado momento da história, nós perdemos isso. Nós tiramos esse vínculo, esse embrião da sociedade. E aí, nós temos que resgatar isso na escola. Formar mais técnicos. E as Forças Armadas são fundamentais para isso que a senhora está falando. E o jovem aprendiz também é importante, que ele vai aprender e ganhar um pequeno salário para evitar as coisas, não é? Verdade. Ivone, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela participação. Nós vamos chegando ao final aqui. Realmente me parece super interessante. Vamos ter que ter uma segunda rodada, Antônio Carlos. Eu gostaria, nesse momento aqui, de passar a você um certificado de participação virtual. Obrigado, depois, via e-mail, que diz o seguinte: o Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema certifica que, nesta data, que Antônio Carlos dos Santos ministrou uma brilhante palestra sobre o tema Rio de Janeiro, capital da desordem pública. Chega a você virtualmente, mas em breve vai estar chegando pelo seu e-mail aí, pego com você, e sinta-se agraciado. Muito obrigado pela noite de hoje. Nós estamos aqui com uma média de 30 a 35 companheiros,
Temos ainda mais 10 minutos, eu espero que vocês fiquem com a gente aqui na sala. Antônio, muito obrigado. Agora nós vamos no segundo momento da nossa solenidade, que é fazer uma homenagem ao Dia das Mães. O Dia das Mães está aí, é domingo, e a gente não pode deixar de passar, né, essa data. Para quem tem mamãe, um beijo no coração. Para quem não tem, muita oração. Para quem está aí com a esposa, que é mamãe, dê muita luz para essa mamãe, porque mãe é mãe, não adianta, né? E mais do que a diretora, Antônio Carlos, é mãe. Mãe falou, está falado. A gente era educado no olhar da mãe. Era pior do que qualquer coisa. A mãe olhava, pedia, me dá um beliscão, me bate. Porque o olhar naquela época, hoje não adianta olhar, não adianta nada. Então, a gente vai fazer agora uma saudação aqui às mães, a todas as mães. E, nesse momento, eu vou pedir para fazer a saudação uma companheira nossa, do nosso Rotary Clube de Ipanema, e, em seguida, a saudação dela, nós vamos falar para vocês quem foi escolhida a mãe do ano e que vai ser, assim, representada por todas as mães. Nesse momento, eu pediria que abrisse o microfone a companheira Catiúcia Perry para fazer... né? Perry. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Robert. Palestra maravilhosa. E a palestra, sem querer, eu fiz aqui escrevi algumas coisas para poder falar sobre a mãe, e sem querer a palestra caminhou e andou para tudo que eu escrevi, por coincidência, olha só que coisa. Eu fui buscar no dicionário o significado de mãe. Eu queria saber o que a Wikipedia diz, o que é ser mãe. E dizia o seguinte: é uma mulher que deu à luz, que cria ou criou um ou mais filhos. Mas, na prática, mãe é somente quem dá à luz. O que é, na prática, mãe? E eu vi todo mundo aí falando, né, que a sociedade, o governo, a escola, e ninguém falou da família, da base, da mãe, que a autoridade, exatamente o que você acabou de falar, a autoridade é da mãe. A gente não pode colocar esse serviço, terceirizar esse serviço à escola, ao governo, à sociedade. E aí, você me pediu para falar um pouquinho sobre a mãe, eu fui buscar alguns estudos, e eu peguei exatamente um estudo nos Estados Unidos que fala o seguinte: os Estados Unidos está sofrendo uma grande crise, que é a solidão. Por quê? As mães, os pais, a família querem só dar e dar para os filhos. A mãe está preocupada em dar o melhor tênis, a mãe está preocupada em colocar na melhor escola, os pais estão preocupados em colocar os filhos fazendo escolas bilíngue, trilíngue, coloca o filho inteiro na escola e estão tirando de si a responsabilidade da educação. E, por incrível que pareça, eu lendo esse estudo, eu achava que, quando eu ia para os Estados Unidos, que era bonitinho os velhinhos estarem trabalhando, os idosos na Disney. Eu até falei com meu marido: olha que lindo os idosos trabalhando na Disney. Diferente do Brasil, né? Eles trabalham, eles estão aqui no Walmart. E esse estudo diz que os idosos trabalham por causa da solidão. Porque o que eles fazem com os filhos dele, quando os filhos dele crescem, os filhos fazem as mesmas coisas com os pais. Os filhos vão embora, os pais ficam sozinhos e estão em plena solidão. Então, o que eu queria dizer para vocês, e finalizar, porque eu escrevi muita coisa, mas como a palestra foi longa, eu não vou querer tomar o tempo de vocês, é que eu peguei... resumindo, é que a gente está tão preocupado em fazer que os nossos filhos tenham o melhor tênis, a melhor escola, e aí você bate no peito: meu filho estuda na escola tal, meu filho foi fazer isso, e a gente esquece que a única coisa que o nosso filho quer é a nossa atenção e é o nosso carinho. E uma grande empresa, ano passado, numa campanha do Dia das Mães, se eu não me engano, ou foi a Avon, ou foi a Natura, foi uma propaganda muito emocionante, que eles pegaram as crianças e as mães e separaram elas. E fizeram uma pergunta para a mãe, para todas as mães, eu acho que foram mais 10 mães. O que você acha que teu filho gostaria de ganhar no Dia das Crianças? E cada mãe falou uma coisa: uma bicicleta, um skate, um patinete, a Barbie tal. E fizeram a mesma pergunta para as crianças: o que você gostaria de ganhar de presente da sua mãe? E todas as crianças falaram: eu gostaria de passar mais tempo com a minha mãe, eu gostaria de brincar mais com a minha mãe, eu gostaria que minha mãe fosse na escola me buscar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está querendo colocar
a escola é responsável pelos nossos filhos? Nossos filhos não querem a melhor escola. Nossos filhos não querem o melhor estudo. Nossos filhos não querem uma escola trilingüe, bilíngue. Eles querem tempo com a gente, eles querem que a gente os eduque. E quando o Robert me disse quem seria homenageado hoje, e por que essa pessoa seria, porque ela dedica a vida dela aos filhos, ela coloca os filhos dela para tentar encaminhar na carreira que ela tem, porque ela tem orgulho da carreira dela, ela se dedica, ela está com os filhos, ela passa final de semana, ela se programa, ela se organiza, ela dá volta ao mundo para poder estar participando dos campeonatos e estar participando da vida ativa dos filhos. Tudo que eu peguei se resume ao que exatamente o filho quer da mãe, e que a gente não pode deixar de lado, que é a base, que é a família. Acho que a família é a base, que é a estrutura para a gente ter um país forte, para a gente ter um país firme, estruturado, porque hoje em dia tudo se compra, a gente compra nossos filhos, tudo é fácil, casou, se separa, é uma bagunça, é uma zona, e a gente quer terceirizar o nosso papel. O papel é nosso, é da mulher, é da mãe. E eu acho que essa pessoa que o Robert escolheu para ser homenageada tem tudo a ver com isso, e ela está cumprindo esse papel, que é estar presente, fortalecer e fazer grandes seres humanos para a sociedade, que esse é o nosso papel, é fazer que os nossos filhos sejam grandes seres humanos para a sociedade. A gente não cria filho para nós, a gente cria filhos para serem pessoas fortes, firmes e grandes pessoas nessa sociedade que está precisando. Bom, é isso. Nossa, Robert. Muito obrigado, uma salva de palmas para a Catiúcha. E olha só, Catiúcha, eu solicitei que ela fizesse essa saudação, ficou preocupada, foi para o Wikipédia, fez um estudo, né, de mestrado, doutorado, ainda há pouco me passou um zap, o que eu falo, eu não sei, né? E olha, é aquilo que eu falei para você, fala do coração. E a gente sentiu agora, nas suas palavras, Catiúcha, que com todos os estudos, com toda a sua preocupação, o que veio do seu coração foi lindo, nos cativou, nos emocionou, a nós que somos pais, as mães que estão aqui, e que, com certeza, esse recado que você nos deixa aqui, com certeza mexeu em muita gente, porque ser mãe é algo mais. Eu acho que é o resgate da família, é aquilo que o nosso palestrante falou, da hierarquia, da disciplina, do amor, e nós escolhemos para ser homenageada de hoje a nossa querida companheira, que é uma leoa, é uma mãe coruja, e ela trabalha 24 horas, e ela vai para um centro, ela vai para o Flamengo, ela vai para Copacabana, ela viaja, ela é igual malabarista de circo, mas ninguém pode falar das crias, que é o Joaquim e o Lucas. Então, a nossa companheira Camila Fernandes foi a nossa escolhida mãe do ano. Uma salva de palmas para ela. Eu queria, antes de você falar, passar para você aqui o certificado de mãe do ano, com muita simplicidade, com muita humildade. Por favor, Antônio, está aqui, ó, mãe do ano. O Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema tem a honra de conceder a Camila Fernandes e Fernandes o presente certificado como a mãe do ano homenageada em nossa unidade rotária, Rio de Janeiro, 6 de maio de 2021. Então, isso aqui é apenas um carinho por ser você um exemplo de mãe. E, como disse a Catiúcha, a gente sempre vê você como mãe, já querendo, quando a gente esteve na Polícia Rodoviária Federal, lá com o nosso superintendente, que hoje foi promovido, né? Hoje não, semana passada, diretor-geral da Polícia Federal do Rio de Janeiro, Silvinei, a gente vendo você andando, mostrando as questões da escola, da nova escola, do que é o funcionário público, enfim, eu tomo aqui a liberdade, mesmo estando numa reunião, você é uma mãe do cacete. Parabéns, acompanhei com você, obviamente também muito do que é você, é o teu maridão, o Gustavo, que com certeza tem uma participação muito, porque é o casal, e eu vejo vocês dentro de um objetivo. Mamãe Camila, parabéns, receba o nosso carinho, um beijo bem grande para você, a palavra é sua agora, para você fazer as suas considerações. E, Catiúcha, muito obrigado, porque o que você falou realmente comoveu a gente, porque veio do coração, tá bom? Imagina, obrigada. Obrigada a todos, boa noite. Ai, eu estou emocionada, não consigo falar. Cati, você arrasou. Palestrante da noite, foi maravilhosa a palestra, foi fantástica. E, enfim, obrigada, me pegaram de surpresa. O Robert, eu fiquei agora
um pouco desconcertada. Eu quero agradecer. A Cátia falou, fez um discurso do ano, é a mãe do ano. Eu também me orgulho de todos vocês. Não sou isso tudo não, mas a gente chega lá. Mas obrigada, não tenho palavras, gente. A gente já passou do tempo. Estou muito feliz. Obrigada. Você que é a nossa coruja e leoa do Joaquim e do Lucas aí, também a Catiúcha, como todas as mamães aqui Todo presentes. mundo. Um Aqui beijo para todas. todas as mamães. Obrigada. E antes de encerrar, eu gostaria só de passar a palavra ao meu querido Luciano Lunardelli para finalizar o nosso querido protocolo da noite. Eu encerro a reunião, porque quando a reunião é gostosa, por mais britânicos que sejamos, mas a gente dá, porque é uma noite... Só falando para vocês, estiveram na nossa sala aqui entre 32 e 37 pessoas, fora que entrou no YouTube. Então, uma noite muito agradável. Por favor, Luciano. Obrigado, presidente. Realmente foi uma noite agradável, com a palestra brilhante. Catiúcha fez um brinde aí a Camila. Parabéns, Camila, pela escolha merecida. Eu gostaria também de agradecer a todos os convidados e visitantes que passaram pela nossa reunião, começando então pela Andréa Góes, convidada do presidente Robert, Rodrigo Santos Marcelino, do grupo Reservistas Ativos, convidado do nosso palestrante, ao Miguel Ângelo, do Rotary Clube Barra Mansa Alvorada, ao Carlos Evaristo, do Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha, o governador 2014-2015 do nosso distrito, Pedro Durão, por prestigiar a nossa reunião, ao Felipe, também convidado do nosso palestrante, ao Tiago Mainente, também convidado do nosso palestrante, a Evelyn Góes, convidada do nosso presidente Robert, a Ludmila Milito, do Cachorreiros da Paz, pela presença, a Débora Matos, do Ipanema, presente, ao Davi Ferreira, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rio Comprido, a Ivone Chalfun, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Rocha Miranda. Muito obrigado pela sua presença, Ivone. Foi um prazer. Obrigado. Ao Maria Isaura, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Tijuca, ao Bruno, ao primeiro-damo, vamos dizer assim, Luiz Gustavo Lopes, pela presença, com os filhos Joaquim Fernandes e Lucas Fernandes, e ao pai da nossa querida companheira Camila, Miguel Fernandes e também Júlio Genventer. Então, obrigado a todos pela presença. Eu retorno ao nosso presidente para encerramento da reunião. Presidente Robert, eu gostaria de, nessa homenagem às mães, incluir a mãe que ontem, lá no Marrocos, teve 9 gêmeos, 5 meninos e 4 meninas, todos vivos e sobreviventes, né? Muito bonito isso. Meu Deus! Nossa! Não sei se é recorde, mas merece um registro. Ah, merece. Eu tenho 8, mas foram um de cada vez. Meu Deus! Essa teve de uma vez só. Robert, você está sem áudio. Eu queria, para encerrar, agradecer a todos vocês. Muito obrigado, porque são 9 horas e 45 minutos. Mais uma noite super agradável. Mantemos uma audiência aqui de 30, 35 pessoas fora no canal do YouTube. Quer dizer, já passaram mais de 40, 50 pessoas na nossa sala. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo. Obrigado pelo carinho dos convidados, das convidadas, de todos os amigos. Eu queria aqui agradecer ao companheiro Miguel Ângelo, de Barra Mansa, estendo a ele, junto com o meu querido Pedro Durão, governador, né, desse nosso distrito, a todas as autoridades rotárias, autoridades civis e militares presentes, e agradecer em nome aqui da convidada, da Débora Matos, da Ludmila Milito e também da Adriana Siqueira, que esteve com a gente, estender a todos. Queria fazer um agradecimento especial ao papai da Camila, ao Miguel Fernandes por estar com a gente participando. Então, fica aqui um abraço especial dessa presidência. Muito obrigado pela sua participação e desejar a todos vocês aí um bom retorno, antes de mais nada, não aos seus lares, às suas camas, né, que já estão pertinho. Quem ainda esteve, agradecer ao Capão, que veio dirigindo, eu vim acompanhando aqui, saindo do Garota de Ipanema,
indo dirigindo para a sua residência, mas antenado na nossa reunião, antenado nisso aqui. E um agradecimento especial ao Antônio Carlos Santos, que com certeza já tem vaga cativa aqui no Rota de Ipanema, porque com certeza vão ter outros papos que vai ser interessante, e o clube está aberto a você, assim que nós estamos em Itaguaí, temos lá também um Rotary muito ativo, e que com certeza você pode procurar lá o Rotary, que é uma unidade rotária também forte, representativa do grande empresariado local. Gente, dessa forma, eu encerro aqui com o nosso sininho, desejando a todos um feliz retorno, uma salva de palmas às mamães aí, muito carinho a vocês. Parabéns pela reunião, foi ótima. Obrigado, Ivone. Um Muito beijo obrigada. no seu coração. Obrigado pelo seu carinho aí. E que, Oi, olha, Aline. você Boa também noite, Aline. recebe Tudo bem? aqui a mamãe do ano, com 8 filhos e aos 83 anos Oi, aqui. Aline. Não está nem vendo o império lá, o imperador. Está Aline ótimo. viva, Aline está viva. Agora está vendo. Boa noite, doutor. Oi, Tudo bem? Oi, Aline. Boa noite, Aline. Há quanto tempo? Estava viajando ou não? Estava viajando? Olha, Boa noite a todos. Semana Boa noite, passada eu Camila. estava aqui também, só que eu não abro a câmera, tá? Não vem, não. O Luciano está me mandando essa tarefa toda quinta, né, Luciano? Toda Boa noite, quinta, boa noite, emoção na barra aí, boa noite, Cabelo pessoal.